ok? A Igreja Adventista, ele tem esse livro aqui que fala sobre a lenda da imortalidade. Quando ele fala sobre a lenda da imortalidade, significa que para eles a imortalidade da alma, que a alma sobrevive após a morte, para ele é uma lenda. O que é uma lenda? A lenda significa folclore, assim como Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, vampiro. Então, tudo isso é lenda, aquilo que não existe, ok? Então, quando ele diz assim, a lenda da imortalidade, ele quer dizer que não existe vida após a morte. Que esse ensinamento da imortalidade, para eles, é diabólico, ok? Mas vamos analisar essa questão. Primeiro, quando nós vemos aqui nessa questão, o que é lenda? Lenda é folclore, aquilo que não existe, ok? Mas vamos ver algum ensinamento das Adventistas de Ellen G. White, os seus ensinamentos, ok? Primeiro ensinamento, ela diz aqui, primeiro escrito no livro de Ellen G. White, primeiro escrito, página 15, na edição 1995, ela diz assim no livro dela, diz assim, outra profecia sobre a volta de Jesus. Diz assim, logo ouvimos a voz de Deus, semelhante em muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Cristo. Os santos vivos, o número era 144 mil, reconheceram e entenderam a voz, ao passar que os ímpios julgavam que fosse um trovão. Então somente os santos entenderam a voz. Para os ímpios, achavam que era um trovão, ok? E diz assim, ou um terremoto, ao declarar que Deus, a hora, verteu sobre nós o Espírito Santo, e o nosso rosto brilhou como o resplendor da glória de Deus. E como aconteceu com Moisés na descida do monte Sinais. Primeiro escrito, que é no livro de Ellen G. White, primeiro escrito, página 15, ok? Então ele diz aqui que Deus revelou o dia e a hora da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Não só ela ouviu, mas os 144 mil ouviram também e entenderam que Deus revelou o dia e a hora da volta de Cristo. Mas para os ímpios não entenderam, achavam que era um terremoto ou um trovão, porque não entenderam o que Deus revelou. Então, para Ellen G. White, esse ensinamento, para eles, é real. Para eles aqui, eles consideram como uma profetisa. E para eles, os adventistas, crê que ela tem essa revelação. Mas, biblicamente, nós vemos Mateus capítulo 24, versículo 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, ok? Então, ninguém pode marcar data, hora da volta ao nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa visão aqui dela, Deus revelou a ela o dia e a hora da volta ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tem outra página que ela mostra que diz assim, depois dessa visão, ela acordou e esqueceu o dia e a hora que Deus tinha revelado, ok? É um problema. Mas vamos lá. Não só tem somente essa revelação de Ellen G. White a respeito desta visão da vinda de Cristo. Também, no livro de Ellen G. White, também diz assim, Ellen G. White, ela teve essa revelação que ela viu na sua visão Enoque, o bom velhinho, que estava no mundo e neste mundo onde tinha 7 luas. Então essa é a revelação de Ellen G. White, que ela viu Enoque, o bom velhinho, estava lá neste mundo onde tinha 7 luas, ok? Também ela tem a revelação nos livros que diz assim que lá ela teve uma revelação e viu as crianças no céu.
as crianças com as suas asinhas voando no céu. Então significa que no céu as crianças vão ter asa, ok? Vai ser anjo, igual os anjos, né? Também ela teve essa revelação. Também no livro dela tem a revelação que a árvore da vida existe em cada planeta. Também houve aqui na Terra. Mas só na Terra foi que o homem pecou, comendo o fruto proibido. Mas a árvore da vida em vários planetas tinha essa árvore também. Então elas creem que existe vida em outros planetas, ok? Mas outra questão também, para Éric Godoy, ele ensina que o diabo, quando se rebelou contra Deus, foi expulso do céu. E por ser expulso do céu, o diabo ficou na porta do castelo do céu, fora do muro. E quando passou o anjo, o diabo correu, segurou aquele anjo e disse: avise a Deus que eu me arrependi e quero voltar para dentro do castelo, que era para o céu. E a Bíblia nos mostra que o diabo nunca se arrependeu, ok? Mas Éric Godoy ensina que o diabo se arrependeu e falou para o anjo que ele queria voltar. E nesse caso, Deus não perdoou. Ela ensina que Deus não perdoou, porque o diabo poderia se rebelar novamente. Aí vem a questão da Bíblia Sagrada. A questão é, primeiro, o diabo nunca se arrependeu. Segundo, Deus ele é onisciente, sabia se o diabo ia se rebelar ou não. E na visão dela, ela disse que Deus não perdoou, porque o diabo poderia se rebelar novamente. Então, esse é o problema para Éric Godoy. Então, nessa questão tem vários outros ensinamentos, como dizer que Jesus é Miguel, ok? Agora vamos lá. Como ele diz que é uma lenda, diz que nós não cremos na imortalidade da alma, diz que é uma lenda. Vamos ler esse versículo da palavra de Deus, se realmente a alma sobrevive após a morte. Apocalipse capítulo 19, versículo 20, diz aqui: e a besta e falso profeta, que de dia fizeram sinais, com que enganou e receberam o sinal da besta, adoraram a sua imagem, os dois foram lançados vivos no lago de fogo, ok? A besta e o falso profeta foi lançado vivo no lago de fogo. Quando será? Na vinda de Cristo, a besta e o falso profeta que enganava as nações vai ser lançado vivo no lago de fogo. Agora Apocalipse capítulo 20, versículo 10 diz assim: depois de 1000 anos, o diabo que o enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, que de dia e de noite serão atormentados para todo sempre, ok? Então, analisando aqui, na vinda de Cristo, a besta e o falso profeta vai ser lançado no lago de fogo. 1000 anos depois, Satanás será preso. 1000 anos depois, a Bíblia diz que Satanás será solto. E aí enganará as nações. E o diabo vai ser lançado no lago de fogo, aonde está a besta e o falso profeta. Se ele fosse aniquilado, como os adventistas creem que será aniquilado, então era para estar dessa forma, aonde estava a besta e o falso profeta. Mas não, está assim, aonde está a besta e o falso profeta. Então significa que ele continua lá, no lago de fogo, ok? Então não será aniquilado, como os adventistas creem que será aniquilado. E questão da alma, será que a alma morre? Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus disse: não temeis o que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Temeis ante aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Esse perecer não significa aniquilação. Como por exemplo, se vai ser perecer no inferno, no que significa o lago de fogo, aí a pergunta é, será no futuro? E onde está a alma de Caim? Daqueles que morreram no dilúvio, que só vai ser perecer no lago de fogo, que será no futuro. Se vai ser no futuro, então aonde está as almas dos ímpios? Ok? Que Deus abençoe, que essa palavra seja a palavra de edificação.